Bom dia, meu nome é Simone e o tema que eu escolhi foi os benefícios da leitura para a vida acadêmica. Esse tema tem tudo a ver comigo, porque eu sou uma leitora voraz. Eu leio de 2 a 3 livros por semana. Eu entendo que mesmo naquelas carreiras de ciências exatas, como matemática, química, física, é imprescindível a leitura em qualquer área. Porque você precisa entender os termos, você precisa entender o que você está lendo. Então, o hábito vai lhe ajudar a entender melhor. Uma gestora de recursos humanos chamada Elisângela Dias listou 10 benefícios da leitura para a vida acadêmica. Ela disse que o primeiro é ampliar os horizontes. Você passa a conhecer mais o mundo, a cultura, o jeito de falar das pessoas, e isso amplia o seu horizonte. Você não pode viajar às vezes até Roma, mas você pode ler sobre Roma. Também melhora a capacidade de concentração. Quando você está lendo, você foca toda a sua atenção, né, os seus olhos, sua mente, toda para aquela atividade e ajuda você a se concentrar melhor. A terceira é o aumento da inteligência emocional. Por quê? Porque você começa a viver as emoções do livro, começa a entender melhor como funcionam as emoções através daquilo que você está lendo. Sofrimento de uma pessoa, de às vezes de conhecer a história mesmo, né? Até mesmo do nosso país, você começa a ter esse envolvimento emocional que desenvolve uma coisa chamada empatia. A empatia é um sentimento muito importante na relação com as pessoas, né? Das relações interpessoais. Também melhora a capacidade de contar histórias. Isso eu acho que é impressionante, porque todo professor ele necessita de ter essa capacidade de contar história. Mas também, mesmo não sendo professor, mesmo sendo de outras áreas, você dá seminários, você dá palestra e ter essa habilidade de contar histórias vai lhe ajudar também nessas atividades extra classe. Melhora também a sua saúde mental. A gente sabe que a gente precisa exercitar o nosso cérebro desde pequeno e a leitura tem essa capacidade de melhorar as nossas funções cerebrais. Se a gente melhora a nossa função cerebral, então vai melhorando também outras funções. Quando a criança chega na escola, a gente consegue ver a diferença da criança que tem um estímulo mental, que os pais prezam por ler histórias, por mostrar cores, por conversar com elas. Então, isso também acontece na vida acadêmica universitária. Se você lê muito, se você está estimulando o seu cérebro, então as outras coisas vão ficando mais fáceis de você entender. Ler também desenvolve nossa capacidade de comprometimento. Como? Quando você pega um livro para ler, aquele comprometimento de ir até o fim, de terminar aquela leitura. Às vezes eu pego assim, um livro muito chato e muito longo, mas eu coloco na minha mente que as coisas que eu começo, eu preciso terminar. Então, hoje a gente vê que os adolescentes, os jovens, têm muita dificuldade para terminar, para ter alvos. A leitura tem esse poder de fazer com que você crie hábito de ir até o fim. E isso é muito importante assim para a nossa carreira acadêmica. Aumenta também nossa criatividade, você começa a ter novas ideias quando você pensa, aumenta o nosso vocabulário, porque a gente começa a conhecer palavras novas e você tem que buscar o significado dessas palavras, de como usar ela melhor. Então, isso é essencial na questão da leitura mesmo. Também aumenta a nossa habilidade de escrever. Se você passa a conhecer a palavra, conhece o significado, você vai escrever melhor, né?
e também fortalece a nossa memória. Eu acho isso fantástico, porque, como eu disse, eu leio muitos livros. Ano passado eu li mais de 300 livros. E às vezes, quando eu vou escolher um novo livro, eu passo às vezes por aquele que eu já li. Eu olho lá, será que eu já li? Então eu olho bem para a capa do livro, para a sinopse, e eu consigo me lembrar que eu li aquele livro. Eu consigo muito contar filmes, eu sempre consigo me lembrar do nome dos filmes, do ator que fez o filme, as coisas que eu gosto, assim, eu costumo guardar na minha memória. Eu acho isso fantástico e tem tudo a ver com o que a gente lê. Então, o que que tudo isso vai trazer de bom para a nossa área acadêmica? Isso vai trazer de bom para a nossa área acadêmica, que nós vamos aproveitar todas essas facetas com relação à nossa educação. Se o universitário que lê, o universitário que está envolvido com a leitura, vai ter todas essas melhoras na sua vida. Eu acho que isso é prático para mim, eu consigo sentir isso na minha vida.